Olá a todos, grande alegria que estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco acerca do Evangelho. Um agradecimento de todos aqueles que fazem o Centro Espírita Lar dos Humildes. E a gente vai conversar aqui um pouquinho, espero que essa energia boa que eu consigo sentir nesse momento, por estar aqui partilhando com vocês desse Evangelho, possa chegar à casa de cada um e de cada um. Hoje a gente vai conversar um pouco acerca do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, acerca da beneficência, que é a ciência de se fazer o bem. Quando eu peguei esse tema, quando chegou em minhas mãos esse tema, eu me lembrei das palavras de Jesus contidas no Evangelho de Mateus, que diz: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Que tema oportuno, que momento propício para que a gente possa conversar acerca desse tema. Nós que estamos aí às voltas com uma quarentena mundial, nós aqui no Brasil há quase 70 dias, ou quem sabe um pouco mais ou menos, e muitos, meus irmãos, muitos passam por necessidades atrozes, ricos e pobres. Isso atinge a todos. Muitos podem dizer que os ricos não sofrem, somente os pobres, porque passam a privação do pão, das necessidades, mas a gente sabe que isso não é bem verdade. Os pobres sim têm a necessidade material do pão, que vem saciar-lhe a fome, mas os ricos também, muitos, passam por necessidade de afeto, carinho, muitos se encontram solitários, e às vezes uma ligação, uma chamada de vídeo, uma conversa sincera, na qual você pode dizer para aqueles que você gosta: vamos esperar mais um pouquinho, já está passando, já a gente se reencontra, a gente troca aquele abraço, aquele beijo, e logo mais todos estarão aí se reencontrando. Então, formas e formas de agir não faltam. E esse tema é um tema tão importante que Kardec fez uso de 5 autores espirituais. E começa com Adolfo, bispo de Argel, que ele diz o seguinte: beneficência, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo. E continua: caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, tu deve conduzir os povos à felicidade. E aí ele nos passa, nos dá esse segredinho, nos passa esse segredo. Só que muitas vezes, meus irmãos, a gente associa a felicidade com coisas materiais, o carro novo, o celular, a casa, é entrar na faculdade, é sair da faculdade, é casar, é descasar, é ter um filho. A gente associa com tudo, muitas vezes, como eu já disse, ligado aos bens materiais. E aí veio a pandemia e nos isola, nos deixa cada um em seus lugares, cada um nas suas casas. E aí esses bens materiais, eles perdem o sentido porque eles não têm para quem serem mostrados. Para quem eu vou mostrar meu celular novo, meu carro novo, minha roupa de grife, minha bolsa nova? E aí a gente se para às voltas e se pergunta, e onde é que a gente pode buscar essa felicidade? E aí, São Vicente de Paulo é o segundo autor desse belíssimo texto. Ele vem e nos diz: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais
senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve nos abrir o caminho da felicidade eterna. E completando, ele nos dá ainda um puxãozinho de orelha, né? E ele diz o seguinte: os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Então, meus irmãos, o recado está dado, o puxão de orelha também está dado, mas quanta inércia da nossa parte, né? Quanto a gente deixa para amanhã, quanto a gente passa por cima de muitas coisas, né? E a gente vai sempre deixando em segundo plano, para amanhã, eu estou ocupado, os afazeres tomam muito tempo, né, da gente. E é importante que essa parada aconteça, talvez essa pandemia seja para isso, para que a gente tenha esse estalo, né, esse start, e a gente consiga perceber que precisamos fazer alguma coisa. E olhe que isso já vem acontecendo há muitos e muitos anos. E aqui eu me recordo de uma palestra que eu ouvi do nosso companheiro de casa, o Alcides, que ele chama a atenção para uma passagem do livro Libertação, né, capítulo 2, em que Gubbio, um orientador, chega para André e fala: André, há 10.000 anos, milhões de almas na Terra encarnam e desencarnam como vegetais. E que momento a gente tem agora para refletir? 10.000 anos, milhões de almas encarnam e desencarnam como vegetais. 10.000 anos, meus irmãos, muito antes de Cristo, muito antes de Moisés ainda, e a gente fica marcando passo, né, como dizem. E muitos podem dizer, ou muitos discordarão, né? Ah, não, a gente já evoluiu bastante, né? A gente já inventou o avião, a gente já tem a robótica, a medicina evoluiu demais, a indústria e a internet, que dizer dela, né? Que conecta tudo e a todos em um clique, em um piscar de olhos. Então, baseado nesses conceitos, muitos vão discordar do que a gente pode estar chamando aqui a atenção. Só que nenhum, ou quase nenhuma dessas evoluções diz respeito às relações humanas, diz respeito aos sentimentos, que é isso que trata esse item, né? E Cáritas, uma das autoras, ainda nos chama a razão quando diz: caridade é um dever nosso. Porém, muitas vezes não nos sentimos nesse dever. Ela imprime isso para que nós possamos perceber que temos essa obrigatoriedade, temos esse dever. Me recordo de um livro, os detalhes me perdoem, mas em que o autor fazia um estudo iniciado acerca de um acontecimento, de um crime, em que uma mulher vinha numa rua e foi atacada, né? E na ocasião ela pede socorro e percebe que muitas ruas eram uma rua residencial, de casas duplex, tudo, e ela percebe que muitas dessas casas ligam as luzes e as pessoas vão até a janela. E essa mulher ferida vai para o hospital, fica muito mal, e o policial que faz depois
o atendimento nessa mulher, é ele que inicia esse estudo, e ele pode perceber que nenhuma ligação foi dada para a delegacia narrando a ocorrência. Em cima disso ele se baseia o estudo, e ele faz estudos nesse sentido, e ele percebe o seguinte, que acontecimentos semelhantes, onde muitas pessoas presenciam esse acontecimento, muitas delas não ligam pedindo socorro, não ligam para os bombeiros, para a polícia, e ele entrevistando essas pessoas, o porquê delas não ligarem, né, pedindo socorro, e a resposta é quase a mesma. Uma pensa que a outra ligou. Eu pensei que fulano tinha ligado, eu pensei que aquele rapaz que estava lá há mais tempo já tinha ligado, outra pessoa, enfim. Né, o porquê desse meu relato. Sempre se atribui a outra a responsabilidade. Sempre se pensa que o outro vai fazer. E aqui Cáritas nos chama a atenção e ela diz, a responsabilidade é nossa, o dever é nosso. Né? Então, cada um, meus irmãos, precisa assumir essa responsabilidade de forma consciente e sensível. Sensível em se tratando muitas vezes da benevolência, da caridade material, porque muitas vezes aquele que recebe, né, está na condição de pedinte, no caso, devido aos gestos, ao ato pela qual se é praticada essa caridade, ele pode se sentir diminuído, humilhado, e é isso exatamente que a espiritualidade, que Deus, que Jesus não quer que isso aconteça. E principalmente hoje, nesse momento especial que estamos vivendo, quando muitos dos nossos irmãos perderam seus empregos, muitos estão tendo que fechar seus negócios, muitos estão passando por privações que nunca tinham experimentado. E nesse momento eu me recordo de alguns dias atrás, não muitos, uma frase muito interessante do apresentador Luciano Huck, que trazia na sua rede social, e a frase dizia o seguinte: a solidariedade precisa ser mais contagiosa que o vírus. E aí eu achei interessantíssimo. E eu fui dar uma olhada no que tinha, né, por trás daquela frase, e ele traz uma história de uma garota, de uma menina, na verdade, que estava no sinal com uma placa feita com papelão, e essa placa dizia o seguinte: troco, né, uma máscara por alimento. E a placazinha de papelão tinha várias máscaras, né, ensacadinhas, bonitinhas, que ela tinha ganho, penduradas nessa placa. E aí, obviamente, com a rede social do apresentador, ele conseguiu falar com essa menina, e ela estava acompanhada da sua mãe, e ele conseguiu, através, né, do celular, uma chamada de vídeo, conversar com a mãe. E a mãe dela, né, relatou que sempre passaram necessidade, assim, sempre passaram privações, na verdade, mas nunca tinham passado fome. E aquela era a primeira vez que elas se viam na condição de mendigar, de pedir nos sinais. E lágrimas corriam dos olhos dela. Né? E, claro, ela foi ajudada, graças a Deus, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitos estão passando nesse momento por necessidades que nunca houveram passado anteriormente. Mas muito pode dizer, mas para o Luciano Huck isso é fácil, ele tem muito dinheiro, mas para mim não, eu não tenho como ajudar, não tenho condições financeiras de ajudar. Muitos podem se valer dessa condição de também estar passando por necessidades para dizer que não podem ajudar, que não têm condições de ajudar. E aí também se valendo, né, do Espírito Protetor que está também aqui compondo, né,
as estrelas desse capítulo, o Espírito Protetor nos diz o seguinte: meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e vos erigis em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizesse o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Então, o Espírito Protetor nos dá aí, mais uma ferramenta para que a gente possa agir com benevolência, com caridade, com indulgência. Sempre existe uma forma. Basta que nós tenhamos aí a boa vontade. Quando a gente toca em algo, a gente deixa lá impresso as nossas digitais. Quando a gente toca a vida das pessoas, a gente deixa lá impresso a nossa identidade. Eu estou feliz porque minha vida está boa, mas muito melhor ou muito mais feliz eu estaria quando outras pessoas estão felizes por causa de mim. Nada, meus irmãos, nada na natureza vive por si mesmo. O sol não irradia seus raios para si próprio. O rio não bebe da sua água. A árvore não consome dos seus frutos. As flores não espargem no ar suas flores, seus perfumes, para si próprio. E nem Jesus se sacrificou por ele próprio, mas sim por nós. Todos nós nascemos para ajudarmos uns aos outros. Basta que encaremos isso como uma verdade, como uma razão de ser. Nada passa desapercebido, meus irmãos, no universo. Aqui também me lembrando de uma fala do nosso amigo Alcides, que ele diz que quando nós chegamos para ajudar aqueles irmãos necessitados, muitos daqueles que recebem estão sendo auxiliados por irmãos espirituais. E esses irmãos espirituais lutam para que esses irmãos consigam cumprir as suas missões aqui na Terra. Porém, muitos a gente sabe que sucumbem. Muitos desistem, muitos às vezes entram numa senda tão cruel e tão dolorosa que é o suicídio. Mas muitos conseguem, até às vezes com a ajuda que a gente pode levar. E quando a gente se designa a fazer isso, com essa ajuda, nós também vamos conquistando simpatias invisíveis aos nossos olhos. Então, às vezes, a gente recebe um benefício lá na frente, que a gente nem sabe porque está recebendo aquela graça, digamos assim. Mas, às vezes, é fruto de um gesto que nós fizemos lá atrás. Não que a gente vá fazer isso esperando receber nenhum tipo de recompensa, claro. Mas isso também serve para mostrar que nada passa desapercebido. O bem que praticarmos, assim como o mal também, nada fica sobre um véu. E eu queria se encaminhar aqui para a conclusão desse nosso capítulo com uma frase, ou com uma historinha, na verdade, retirada do Evangelho de Chico Xavier, do autor Carlos Bacelli, em que Chico conversa com ele, narra essa história e diz:
A caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual de quem me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Então, meus irmãos, sempre que se fala em caridade, sempre que a gente está numa roda de amigos, as pessoas sempre falam que os espíritas são caridosos. Acho que muita gente já ouviu isso. Mas para que isso se tornasse verdade, alguém teve que lá atrás levantar essa bandeira. E essa pessoa, nada mais digno do que o nosso querido Chico Xavier. Então, imitemos as suas práticas, que ao longo da sua vida se dedicou a levar a ajuda, a levar o auxílio àqueles que mais precisavam, àqueles que mais estavam carentes. E que essa prática possa ser disseminada mais e mais. Que a gente, voltando a repetir, nesse momento em que todos nos encontramos, muitas vezes sozinho conosco mesmo, não sendo isso um pleonasmo, usemos isso para refletirmos, para pensarmos acerca do nosso objetivo aqui. Para quê? Para que essa pandemia atingiu o nosso planeta? Que intuito e que aprendizado a gente vai tirar de tudo isso? Que Jesus, os bons espíritos, abençoe a cada um e a cada um de vocês. Fiquemos em paz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.